Saúde os ouvintes com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para meditarmos na Palavra de Deus. Vamos ler um versículo da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, vem nos ajudar, nos abençoar, nos dar iluminação, Senhor, para falarmos da Tua Palavra. Muito bem, Jesus está na casa. É o tema da nossa mensagem dessa oportunidade. Quando sabemos ou ouvimos dizer que Jesus está na casa, sabemos que algo diferente pode acontecer. É impossível alguém afirmar que Jesus está na sua casa e a sua vida continuar do mesmo jeito. Vamos ver aqui algumas entre as inúmeras coisas que acontecem quando Jesus está na casa, na nossa vida. A primeira coisa é que quando Jesus está na casa, há um espírito de adoração. São Mateus, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádiva, ouro, incenso e mirra. Um sinal importante de que Jesus está em nossa casa é que há um espírito de adoração na mesma. Esta adoração nos leva a ver três coisas. A primeira, a divindade de Jesus. Jesus é Deus, e isso nós vemos simbolizado pelo ouro que foi oferecido. A segunda coisa, essa adoração nos leva a uma vida de oração. Isto é simbolizado pelo incenso que foi ofertado a Jesus ali na casa. A terceira coisa, esta adoração nos capacita a levarmos a nossa cruz diária, simbolizado pela mirra, uma substância amargosa. Jesus foi quem disse: tomai sobre vós, a vossa cruz, a nossa cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, a vida de adoração abre a nossa mente para essas três coisas. Jesus é Deus. Se Ele é Deus, precisamos viver uma vida de oração a Ele e levarmos pacientemente a nossa cruz, porque Ele diz que no mundo nós teríamos aflições. Uma segunda coisa que acontece quando Jesus está na casa é que há a cura divina. São Mateus, capítulo 8, versículo 14 e versículo 15, diz assim: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantando-se, serviu-os. A cura divina, ela faz parte da presença de Jesus na nossa casa, na nossa vida. Seja a enfermidade biológica ou espiritual, ela é subjugada pela presença de Jesus. Isto é uma promessa. A enfermidade biológica é aquela do corpo físico, e a enfermidade espiritual é aquela do homem espiritual. Mas como temos dito, isto é uma promessa. Veja Isaías, capítulo 53, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si,
E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O texto é cristalino, trata da cura do pecado, mas também da cura física pela obra de Cristo. É impossível Jesus estar na casa e não acontecer em nossas vidas cura divina. Uma terceira coisa que podemos observar que acontece quando Jesus está na casa é milagres. Quando Jesus está na nossa vida, quando Jesus está na nossa casa espiritual, milagres acontecem. Veja mais uma vez o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículo 23 ao versículo 25, que diz assim: Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. Só Jesus em nossa vida, em nossa casa, pode operar milagre. Milagre é um acontecimento no mundo físico, visível aos nossos olhos, que se sobrepõe às leis físicas normais da natureza. Só a presença de Jesus em nossa casa é a garantia da realização de milagres em nossas vidas. Quantos de nós já não temos sido participantes do milagre em nossa vida? Mas continuando acerca dos acontecimentos marcantes quando Jesus está na casa, quando ele está em nossa vida, é que deve haver exemplo de vida. Ou seja, nós temos que ser exemplos para os nossos vizinhos, para nossos amigos, para aqueles que nos acompanham, nossos companheiros de trabalho. Mais uma vez, chamamos aqui o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 25 ao versículo 27, que diz assim: disse ele, sim, e entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizamos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Tomam e dá por mim e por ti. Vemos aqui, irmão, aleluia, glória ao nome do Senhor, que ao longo da minha vida ministerial, conheci pessoas, ao longo da minha vida ministerial, irmão, eu conheci pessoas que diziam: prefiro morar junto a um prostíbulo, ou um bar, ou uma casa de jogo, do que vizinho a um crente. Como uma pessoa dessa pode dizer que Jesus está na sua casa? Glória ao nome do Senhor. Alguém diz: eu estando na minha casa, tudo é lícito. É verdade. Se eu estou na minha casa, eu sou o rei, ou você é a rainha da sua casa. Mas será que esses direitos que nos é permitido, assegurado, não vão ferir também o direito do meu vizinho? Então eu, para dar exemplo,
tenho que andar de uma maneira que o nome de Jesus seja glorificado através de mim. Jesus mostrou no texto que os filhos não eram obrigados a pagar imposto. O imposto era cobrado dos alheios. Mas para que não escandalizemos, para que não se escandalizem, vai ao mar, pega o peixe e tira um estate e paga por mim e por ti. Então, irmão, quando Jesus está na nossa vida, nós procuramos viver uma vida que não escandalize o Evangelho. Volto a dizer, conheço pessoas que preferem morar vizinho a qualquer outra coisa, menos vizinho a certos crentes. Que testemunho tem um crente desse para falar do Senhor Jesus? Uma quinta coisa, eu coloquei 7, já estou pertinho, vou terminar, é que quando Jesus está na nossa casa, há uma vida de oração. São Mateus 21:13, ele disse assim: e disse-lhe, está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tende convertido em covil de ladrões. A presença de Jesus em nossas casas, em nossa vida, a leva a se tornar uma extensão da casa do Senhor. A igreja somos nós. Torna-se um lugar de oração. Se não há isso em nossa casa, Jesus não está nela. Se não vivemos em nossa casa, se não vivemos no nosso dia uma vida de oração, Jesus não está nela. Sexto, o penúltimo. Quando Jesus está em nosso ser, em nossa casa, somos quebrados para abençoar os outros. Se a minha vida não abençoa o meu próximo, Jesus não está comigo. São Marcos 14:13. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Só a presença de Jesus na casa leva-nos a sermos quebrados na sua presença. Com isso, somos bênçãos para a obra do próprio Cristo, como para outros. Louvado seja o nome do Senhor. Em João, capítulo 12, versículo 13, é dito que toda a casa se encheu do cheiro do perfume. Todos que estavam na casa foram abençoados. Assim é um crente aquebrantado, é um crente humilde. Ele abençoa todos que estão ao seu redor. Veja, aleluia, o versículo. E então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. É isso que Jesus deseja, que sejamos quebrados, humildes, para abençoarmos todos da nossa casa e da nossa vizinhança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Termino, sétimo, a salvação. São Lucas 19:9. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Este episódio foi a entrada de Jesus na casa de Zaqueu. Jesus, ao entrar na casa do publicano, disse, hoje veio salvação a esta casa. Ele disse isso porque ele é a própria salvação. Se ele está em nossa casa, é para acontecer salvação na mesma. E isto é uma promessa. Veja Atos dos Apóstolos 16:31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Por que será que muitas vezes isso não acontece?
Não será porque pensamos que Cristo está em nossa casa, mas na realidade Ele não está? Veja a conclusão, a minha finalização. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Esse texto é atualíssimo. Foi escrito à igreja de Laodiceia, à igreja de nossos dias. É o que vemos hoje. As práticas dos que se dizem cristãos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. De muitos que se dizem cristãos hoje, colocam Jesus para fora da sua casa e para fora da sua vida. Querido, espero que vocês, meus amados irmãos, abram seu coração para Jesus entrar na sua casa. Que Deus vos abençoe. É o meu desejo e é a minha oração. Fiquem na paz, em nome de Jesus.